tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
nossas famílias. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Deus. Aleluia. Bom dia, meus amores! Como passaram o final de semana? Aproveitaram bastante? Aquele cineminha em casa, né? Assistindo os filmes em casa, junto com o papai e a mamãe, e os irmãos, quem tiver, né? Eu aproveitei assim, trabalhando, né? Como sempre. Hoje nossa aula vai ser de português e matemática, certo? Então, vamos à nossa agenda. Então, ó, a agenda é esta aqui. Português, livro, página 112, folha xerocada. E matemática, no livro, página 227 e 228, certo? Copiem aí, direitinho. A folha xerocada de português é esta aqui, ó. Certo? Tá vendo aí direitinho, né? Então, essa é a folha de português, certo? A folha xerocada. Ok? Agora, copiei. Então, iremos começar com matemática, certo? Mas antes de começarmos, hoje nós teremos, né? No final da aula, nós teremos alguns alunos que irão apresentar as suas pesquisas que foram feitas, né, sobre a consciência negra, a cultura africana, né, as brincadeiras, a dança, tudo da África, né, que foi em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro, e é o mês todo, né? A comemoração do Dia da Consciência Negra, ela é comemorada no mês de novembro todo. A gente começou a comemorar a partir do dia 20 e estamos encerrando hoje, dia 30, certo? Hoje nós iremos encerrar o Dia da Consciência Negra com a participação, né, de alguns alunos que vão apresentar os seus trabalhos, certo? No final, eu digo quais são os que vão se apresentar, ok? Então, iremos começar com matemática. Nós estamos trabalhando em matemática com operações com números decimais, não é isso? Nós conhecemos as frações decimais, que são aquelas frações que contêm o denominador com décimo, centésimo e milésimo, não é? São as frações decimais. Aqui, ó, as frações decimais são essas que tem aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo, não é? Essas são frações decimais, certo? E essas frações decimais, a gente transforma ela em números decimais, não é isso? Então, aqui eu tenho 1/10, aqui eu tenho 2 centésimos e aqui eu tenho 3 milésimos. Para eu transformar essas frações em números decimais, é só eu ver quantas casas eu tenho decimais. Eu tenho só uma casa depois da vírgula. Então, se eu só tenho um número aqui, eu vou acrescentar, ó, um zero para poder ficar uma casa depois da vírgula. Se eu não colocar o zero, não fica uma casa depois da vírgula, fica um número natural. Aqui eu tenho 1, 2, são duas casas decimais. Aqui eu só tenho um número. Então eu vou precisar de quantos zeros para eu poder ter duas casas decimais? Eu preciso acrescentar quantos zeros? 2 zeros, né? Que vai ficar assim, ó, 0,02. Aqui, ó, duas casas depois da vírgula. Se eu não colocasse 2 zeros, iria ficar, ó, 0,2. Não seria centésimo, seria décimo, né?
Aqui eu acrescentei um zero, porque é uma casa. Aqui eu acrescentei 2 zeros, porque é 2 casas. E aqui eu vou acrescentar quantos zeros? Porque eu só tenho um número também. Quantos zeros eu vou acrescentar? Vou acrescentar quantos? 3 zeros, né? Então, ó, vou acrescentar 1, 2, 3. Não é isso? E quantas casas eu vou ter depois da vírgula? Eu tenho aqui meu número 3. Eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, eu conto, ó, 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Então, 1 décimo, 2 centésimos e 3 milésimos. Aqui são as frações decimais e aqui são os números decimais. São as frações decimais transformadas em números decimais, certo? Agora, nós vamos revisar, né? E vamos revisar adição e subtração com números decimais. E vamos também aprender multiplicações por números decimais, que vocês verão que não é, né, difícil. É só questão de prestar atenção. Você multiplica, você soma, você subtrai como um número qualquer. Esquece a vírgula, depois é que coloca. Tá certo? Então vamos ver aqui. Revisando aqui logo. Vocês podem copiar no caderno de matemática, viu, gente? Faça as operações com atenção. As operações, né? Então, vamos trabalhar de antemão com adição e subtração, certo? Então, vamos ver aqui. Aí nós temos letra A. Menos. Então, vamos ver essas duas contas de menos, certo? Revisando, né? Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, uma subtração, certo? De 9, eu posso tirar 2, posso, né? Porque 9 é maior do que 2. Então, dá 7. De 9 eu posso tirar 2, posso, dá 7. De 9 eu posso tirar 2, posso, que dá 7. Então, me deu quanto? 7 inteiros e 77 centésimos, não é? Agora, vocês viram que eu resolvi como uma conta normal, certo? Essa conta é uma conta normal. Olha aqui, ó. Resolvi todinha. Depois que eu resolvi, eu coloquei a vírgula, né? E também nós temos que ver o seguinte, que numa adição, numa subtração, tem que ser inteiros embaixo de inteiros, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo de milésimo. Então aqui, ó, eu tenho, ó, inteiro embaixo de inteiro, né? Vocês sabem que os inteiros ficam sempre antes da vírgula. Décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Então, se eu tenho 2 para 9 dá 7, 2 para 9 dá 7 e 2 para 9 dá 7, não é isso? Aí aqui eu tenho, ó, de 1 eu posso tirar 7? Não, né? Tenho que pedir emprestado. Peço emprestado ao 3, que vai ficar com 2 e vai me dar, ó, vai ficar com 11, que vai me dar 1. Aí aqui, de 2 eu posso tirar 9? Não. Eu peço emprestado ao 7, que fica com 6, e vem 1 para aqui, fica 12. Agora eu posso tirar, né? Então,
De 11 eu tiro 7, fico com quanto? Com 4, né? De 12 eu tiro 9, eu fico com quanto? Com 3. De 12 eu tiro 8, fico com quanto? Com 4, né? E com 6, né? Eu tiro 6, eu posso tirar 8? Não, né? 6 eu não posso tirar 8. Então eu tenho que pedir emprestado. Deixa eu botar aqui o 6 em cima do 7. Para eu saber que o 6 é daqui. 6 eu não posso tirar 8. Então eu peço emprestado ao 3, que me dá 2, e fica com 2 e me dá 1. Agora eu posso tirar, né? Vai ficar quanto aqui? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, 11, tirei 7, ficou 4. 12, tirei 9. Deixa eu botar esse 12 aqui que ele está confundindo, no outro número. Ó, o 12 é aqui. 12 menos 9, ficam 3. 16 menos 8, fica 8. Não é? Deixa eu ajeitar esse 16. 16 menos 8, fica 8. 2 menos 2, fica nada, né? Que é a vírgula. E aqui o 6, certo? Deixa eu botar o 2 embaixo do 2. Pronto? Então aqui vocês têm o quê? 60 inteiros e 834 milésimos. Vocês viram, né, que a conta eu resolvi normal, como se fosse uma conta normal. Eu esqueci que tinha vírgula e depois eu coloquei, ó, a vírgula, certo? Então, ó, resolvo normal. Quando não dá para tirar, eu peço emprestado ao meu vizinho, né? Vamos conferir. 7 mais 4, 11, 13, né? 9, 12 menos 9 dá 3, né? 9, 3, 12. 16 menos 8 dá 8, 2 menos 2 dá 0, a 6, né? Está certa a conta. Então, resolvo normal, como uma conta normal que eu sei fazer, e coloco a vírgula. Não posso esquecer que inteiros embaixo de inteiro, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo de milésimo, certo? Eu sabendo disso, eu não erro, tá certo? Agora, ó, corrijam aí. Nós temos aqui a letra C e a letra D, com adição. O mesmo processo. A gente resolve normal, como se fosse uma conta normal de adição, certo? Então, vou fazer o quê? 3 mais 2, são 5, né? 3 mais 2, 5. 4 mais 2 são quanto? São 6, né? 1 mais 8, dá 9. E 7 mais 0 são 7, né? E baixa a vírgula. Tá vendo? Eu resolvi tudinho e coloquei a vírgula. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Dá 5, dá 6 e dá 9, certo? Então, ó, unidade embaixo de unidade, ou seja, inteiro embaixo de inteiro, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. Mesma coisa aqui o resultado, certo? Aqui nós temos 9 mais 2 são quanto, gente? 9 mais 2 são 11, né? 11 vai 1, ó. 1 para quê? 1 mais 3 são quanto? 1 mais 3 são 4. 4 mais 6 são quanto? São 10. Vai 1. 1 mais 5, 6. E 1 mais 2, 3. Então, eu tenho aqui, ó, 36 inteiros e 1 centésimo. Tá vendo? Então, eu resolvi normal. 2 mais 9 são 11, vai 1. 1 e 3, 4, 6 e 4, 10, vai 1. 1 e 5, 6. 1 e 2, 3. 36 inteiros e 1 décimo. Certo? Agora, vocês me perguntem assim, né? Pode copiar, viu, gente, aqui. Aí vocês me perguntam, mas tia Cinha, e se vier um número inteiro que não vier com vírgula nenhuma, como é que eu faço? Ah, calma.
que eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem quando acontecer isso, certo? Nós sabemos que o número inteiro, ele possui o quê? O número inteiro, ele não tem zero, não é isso? Mas quando a gente vai armar, acrescenta-se o zero, certo? É como para preencher as casas que faltam. Então, toda vez que falta a casa, eu preencho com zero. Posso apagar aqui, né? Corrigiram já? Copiaram, né? Corrigiram? Não, copiaram. Pronto. Aí, quando eu disser assim, digamos, segunda questão. Na segunda questão. Arme e efetue. Aí, vou colocar duas letras. Letra A, né? Vamos ver aqui. Se eu colocar aqui para vocês armarem, né? Aí eu tenho 40,8. Letra B. Não. E se acontecer, né, de eu colocar um caso desse? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho duas casas decimais. E aqui eu só tenho quantas? Uma. Está faltando uma casa, né? Quando eu digo casas decimais, é depois da vírgula, viu? Eu tenho duas casas decimais, depois da minha vírgula. E aqui eu só tenho uma casa decimal. Para completar duas, eu preciso colocar o quê? Um zero, né? Aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui eu tenho 3. Se eu tenho 2, aí está faltando o quê? Para completar, ficar igualzinho. 3 casas, está faltando um zero. Então vamos ver como é que a gente arma essa conta, certo? Aí como é que eu armo? Calma, muita calma nesta hora. Então vamos ver aqui. 40, ó, presta atenção. 40,8, né? Aqui eu vou colocar inteiro embaixo de inteiro, né? Então, ó, 3,62. Oxê, 62. E aqui? Ah, isso aqui não é mais nada, aqui é menos. E aqui? Vai ficar assim? Não, né? Eu completo, quando estiver faltando, eu vou completar com o quê? Com zero. As casas que estiver faltando, eu completo com zero. Então, ó, tá faltando uma casa aqui. Porque eu só tinha uma casa, e aqui eu tinha duas. Aqui eu só tinha uma depois da vírgula, tá vendo? Então, agora eu posso resolver. Eu tenho zero, posso tirar 2? Não, né? Então, ó, eu peço emprestado, que vem pra cá, certo? E aqui fica 7. Eu pedi um emprestado, veio para cá, certo? Agora, de 7 eu posso tirar 6, não posso? Posso sim. Agora, de 0, eu posso tirar 3? Não. Então, eu peço emprestado ao 4, que vai ficar com 3, e vai me emprestar 1 para o 10. Então, agora eu posso fazer a conta. 10 menos 2 dá 8. 7 menos 6 vai me dar 1. 10 menos 3 me dá 7. E aqui, 3. E onde é a vírgula? Aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Tá vendo? 37, 18, não é? O resultado, 37, 18. Entenderam aí? Então, eu completei aqui com 0. Quando faltar uma casa, se completa com o 0, certo? Aqui eu vou armar a conta. 6,72. Aqui 4,781. Tá faltando o que, gente? Tá faltando uma casa para completar. Porque aqui eu só tenho duas casas decimais. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 casas decimais. Então,
Aqui uma, duas, está faltando uma casa. Que eu vou acrescentar o quê? O zero, né? Então, ó, a conta aqui é demais. Tem 1, não tiro nada, fico com 1. 8 mais 2 são 10, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 8 mais 7 são 15. Vai 1. 1 mais 6, 7. 7 e 4, 11. Onde é a vírgula? Aqui, ó. Tá vendo? Unidade. Unidade embaixo de unidade, ou seja, inteiros embaixo de inteiros, não é? Décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. Aí eu não erro a conta, certo? Se eu fizer assim, eu não erro a minha conta, ok? Então, ó, vocês estão vendo aí a revisão da adição, não é? E da subtração, que eu estou revendo, ok? Então, copiem direitinho aí. Pronto, trabalhamos com adição, não é? Subtração de números decimais, não é isso? Então, já sabemos resolver operações com números decimais envolvendo adição e subtração. Agora, nós vamos aprender a multiplicação, que também não é difícil, certo? É fácil. A questão é só prestar atenção por conta de quê? Por conta da vírgula, certo? Então, nós vamos agora, ok? Nós vamos agora aprender a trabalhar com multiplicação de números decimais, né? Então, vamos ver. Multiplicação. Então, a multiplicação, digamos que nós temos aqui o quê? 5 vezes 1,7, né? Então, eu tenho aqui 5 vezes 1,7, ou seja, 1 inteiro e 7 décimos. Aí, como é que eu vou resolver essa conta? Essa conta eu vou resolver como uma outra conta normal, certo? Eu vou esquecer que existe a vírgula e vou multiplicar como eu multiplico qualquer conta, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Depois que eu terminar a minha multiplicação, é que eu vou colocar a vírgula. E como é que eu coloco a vírgula na multiplicação? É contando as casas decimais. Se eu tenho uma casa decimal, então vai ser uma vírgula deslocada da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a conta. Então, vocês têm aqui, ó, 1,7 vezes 5. Então, vamos aqui. 5 vezes 7 são quanto? São 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 com mais 3 são 8. Pronto. Terminei a conta, multipliquei normal, comecei a multiplicar. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ver quantas casas decimais eu tenho. Aqui eu tenho quantas casas decimais? Casas decimais são aquelas casas depois da vírgula. Eu só tenho o quê? Uma casa, não é? Uma casa decimal. Então, se eu tenho só uma casa decimal, indica que eu vou ter o quê? Uma casa. Tá vendo aqui? Então, vai ser 8,5. 8 inteiros e 5 décimos. Certo? Vocês viram que eu multipliquei normal. 5 vezes 7 são 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Esqueci que existia vírgula. Agora, depois que eu termino a multiplicação, aí eu vou ver quantas casas decimais eu tenho. Aqui eu só tenho uma. Aqui embaixo eu não tenho nenhuma. Então, vai ficar o quê? Uma casa decimal. Então, ó. Uma casa decimal, depois da vírgula, certo? Vamos a outro exemplo. Outro exemplo. 3,28 vezes 2, certo? 3,28 vezes 2. Aí, aqui eu vou armar, né?
3,28 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 8 são 16. Poxa, para onde é que eu vou com 18? 2 vezes 8 são quanto? São 16, né? 2 vezes 8 são 16, certo? 2 vezes 8 são 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 3 são 6. Então, ó, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 3, 6. Então, deu 656 natural, né? Se eu não tivesse vírgula nenhuma, mas eu tenho vírgula. Agora eu vou ver as minhas casas decimais. Então, minha casa decimal, eu tenho o seguinte, certo? Eu tenho aqui, quantas casas decimais? Eu tenho 2 casas decimais, ó. 1, 2, depois da minha vírgula. Então, aqui, ó, 2 casas decimais. Então, eu tenho que ter quantas casas depois da vírgula? 2, né? Então, ó, 1, 2, a vírgula aqui. Tá vendo? 6,56. Olha aqui, 2 casas depois da vírgula. Olha aqui, 2 casas depois da vírgula. Então, se eu tivesse aqui outro número, eu iria somar 2 mais 1, ou mais 3, ou mais 4, quantas fosse a quantidade de casa que eu tivesse aí. Certo? Então, vamos a mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Copie, viu? Direitinho. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos multiplicar, fazer uma conta maiorzinha. Lembrando que não é preciso eu ficar aperreada. Eu multiplico a conta normal, como eu sei multiplicar, certo? Então, digamos, ó, eu vou multiplicar essa aqui. 5,4 vezes 7,5. Olha que eu tenho, ó, 5,4 vezes 7,5. Mas eu vou esquecer que eu tenho a vírgula. E vou multiplicar com uma conta normal que eu sei multiplicar, certo? Então, vamos ver aqui. Aí aqui, 5 vezes 4 vezes, né? 7 vezes 5. Pronto. Aqui eu vou multiplicar normal, esqueço que tem vírgula. 5 vezes 4 são 20, vão 2, né? 5 vezes 5 são 25, com 2 são 27. Certo? Terminei a multiplicação do 5, agora vamos para a multiplicação do 7. 7 vezes 4 são 28, vão 2. 7 vezes 5 são 35, com mais 2 são 37. Passo traço e agora 0. 8 mais 7 são 15, vai 1. 7, 3, 10, vai 1, 4. Aí eu vou ver agora quantas casas decimais, né, eu tenho. Veja mesmo, presta atenção. Olhando aqui primeiro, né? Para esse 2 aqui de cima. Aqui nesse 5,4, quantas casas decimais eu tenho? Uma casa, né? Então, ó, aqui eu tenho uma casa, certo? Uma casa decimal. Aqui, quantas casas decimais eu tenho? Uma casa também, ó. Uma casa. E eu somo esses dois aqui, ó. 1 mais 1 dá quantas casas? 2, né? Se eu tenho uma casa, 1 mais 1 são 2. Então, vai ficar 2 casas decimais depois da vírgula. Então, ó, 1, 2. Então, a vírgula fica aqui. 40 inteiros e 50, né? 50 centésimos. Certo? E pode ser, ó, 5, né? Então, entendeu aqui? Eu tenho 1, 2, uma casa decimal, mais uma casa decimal, que vai me dar 2 casas decimais. Então, ficou, ó,
uma, duas. Entenderam? Então, nós já começamos, né, a trabalhar com multiplicação de números decimais, né? Já estamos trabalhando com adição, subtração, transformação de uma fração decimal em números decimais e o contrário, né, também, número decimal em frações decimais. E estamos trabalhando com a multiplicação, que é como eu disse, multiplica normal, certo? Do jeitinho que você sabe multiplicar, esquece as vírgulas e depois é que vai contar as casas decimais para poder colocar a vírgula. Só isso, tá certo? Então copiem aí direito. Agora vamos passar, né, para português, trabalhar um pouquinho com o verbo, não é isso? Nós já sabemos que o verbo indica ação, fenômeno da natureza ou estado, não é isso? E nós temos 3 conjugações. A primeira termina com ar, a segunda com er e a terceira com ir, não é? E vamos ver hoje que o verbo por, não é? O verbo por, ele também pertence à segunda conjugação, certo? Porque antigamente o verbo por era poer. Então, como ele terminava em er, ele ficou pertencendo, né? Ele e seus derivados. Ficou pertencendo à segunda conjugação, certo? Então, eu vou colocar aqui só uma anotaçãozinha sobre o verbo por, né? Para vocês verem que ele também pertence à segunda conjugação. Apesar dele ser com or, mas antigamente ele era poer, certo? Por isso que ele ficou pertencendo à segunda conjugação. Então, ó, aqui eu anotei, né? Fiz essa anotaçãozinha, essa observação, para vocês copiarem no caderno de vocês em relação ao verbo por, tá certo? Então, vocês têm aqui, ó, o verbo por e seus compostos são considerados, né? São considerados da segunda conjugação, certo? O verbo por e seus compostos são considerados da segunda conjugação, porque são derivados do antigo verbo poer, tá vendo? Eles são derivados do antigo, não é? Verbo poer. Não tem mais, né? Então, assim como o verbo por, também são conjugados os verbos dispor, compor, recompor, depor e outros verbos, tudo pertencentes à segunda conjugação, certo? Então, compor, recompor, dispor, depor, todos esses verbos, eles pertencem à segunda conjugação, certo? Então, copiem aí. Copiem aí direitinho no caderno de vocês. Então, vamos agora conjugar o verbo por, certo? No presente do indicativo, certo? Então, o verbo por, né? O verbo por do presente, certo? Verbo por, presente. Então, o verbo por, certo? Do presente, quer dizer, do tempo presente, né? Do indicativo, que é o modo. Então, vamos ver. Eu, vamos juntar as pessoas. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Então, eu, ponho. Tu, pões. Ele, põe. Nós, pomos. Vós, pondes. E eles, põem. Certo? E eles, põem. Ok? E eles põem. Então, ó,
eu ponho, tu pões, ele põe, né? Deixa eu ajeitar aqui. Eu ponho, tu pões, ele põe, né? Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes e eles põem, certo? Aqui é o verbo pôr, no presente do indicativo, certo? Do presente do indicativo. Ou seja, no hoje, né? No que está acontecendo hoje. Hoje eu ponho o quê? Hoje eu ponho a roupa na máquina, não é? Hoje eu ponho a roupa na máquina. Então, tu pões as roupas na máquina, ele põe as roupas na máquina. Nós pomos as roupas na máquina, vós pondes as roupas na máquina e eles põem as roupas na máquina. Então, ó, aqui, ó, venham aqui comigo. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes e eles põem, certo? Eles põem, ok? Então, ó, aí vocês estão vendo o verbo pôr no presente do indicativo, certo? Lembrando que o modo, nós temos 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Conjugação, nós temos 3, terminadas. Primeira em a, segunda em er, terceira em ir, não é? O verbo pôr também pertence à segunda conjugação. O verbo pôr e seus derivados, não é? E nós temos também o infinitivo, não é? O infinitivo impessoal é o próprio verbo, não é? O gerúndio, aqui no caso, nós temos o verbo pôr, não é? O verbo pôr é o infinitivo impessoal, certo? O infinitivo impessoal. O gerúndio é pondo, não é? E o particípio é posto. Então, infinitivo impessoal, por, não é? Aqui, ó, o infinitivo, não é? Deixa eu botar aqui. O infinitivo do verbo por. O infinitivo impessoal, né? Impessoal. Nós temos o verbo por. O gerúndio, pondo. E o particípio, posto, certo? Aqui, o infinitivo impessoal, por, né? O gerúndio, pondo, e o particípio, posto, certo? Então, essas são as formas são os infinitivos, né? Impessoal, gerúndio e particípio, certo? Que pertencem às formas nominais. Essas são as chamadas formas nominais. Então, as formas nominais do verbo pôr são essas aqui. Infinitivo impessoal, por, gerúndio, pondo e particípio, posto. Ok? Entenderam? Agora, né, como eu disse a vocês, encerrando hoje a consciência negra, porque terminamos hoje o mês de novembro e estamos encerrando a consciência negra, que foi dia 20 de novembro. Aí eu trouxe para fechar esse dia, não é? Os meninos que vão apresentar os trabalhos. Então, Rian vai apresentar
Consciência Negra. Cecília vai apresentar o jogo da memória, certo? E Fagundes vai apresentar as danças, vai falar, né, sobre danças africanas. Então, Rian, Cecília, certo? E Fagundes vão apresentar os seus trabalhos, suas pesquisas que fizeram, né? Eles fizeram as pesquisas, trouxeram, certo? E vão apresentar hoje, encerrando a Consciência Negra, ok? Pode entrar Rian, né? Cecília e Fagundes, ok? Então vamos assistir o trabalho deles? José Rian Monteiro dos Santos, eu vou falar sobre o Dia da Consciência Negra. O dia de lembrar o triste assassinato de Zumbi, que é considerado o herói nacional por lei e de combate ao racismo, afirma a Lei Federal de 2011, instituiu o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. A adotação dos feriados fica por conta de leis municipais. Tchau. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre as danças africanas. As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar ritualmente. A maioria do ritmo africano está relacionado aos aspectos religiosos. Por isso, em algumas danças, o povo serve como uma espécie de ligação entre a terra e os mundos espirituais. Jogo da memória. Como jogar? Escolha 2 cartas para elas devirarem. Se formarem um par, elas serão eliminadas. Caso contrário, elas serão viradas novamente. Encontre todos os pares para eliminar todas as cartas do jogo. Como se joga? Tá vendo? Virou 2 e essas 2 foram eliminadas. Mais 2. Mais 2. Mais 2, mais 2. Quem tiver com mais cartas ganha o jogo. Muito bem, a apresentação de vocês, ok? Estão todos de parabéns, todos que participaram desse mês, né? Falando sobre a consciência negra, a cultura, né? A culinária, sobre o Zumbi dos Palmares. Então, todos que se apresentaram, falando sobre preconceito, o preconceito racial, né? Então, estão todos de parabéns, certo? Belíssima apresentação e parabéns para vocês, ok? Então, estou morrendo de saudade de vocês, um cheiro para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro.